terça-feira. Aí terça-feira você já quer o trabalho escrito e os vídeos. Exatamente, mas aí por isso que eu estou falando para vocês, não tem como, por essa questão de ser à distância, aí eu não lembro. Ai, gente, desculpa, hoje eu estou um pouco gripada também, para variar, eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu estou numa sucessão de quadros gripais, parece que não sai de mim essa gripe. E o que que acontece? Eu não lembro de verdade se foi a grupo de vocês que deu essa ideia, mas eu achei genial. Né? Não precisa vocês também fazerem essa gravação via Zoom, via outras formas que eu tinha dado para vocês. Vocês podem gravar separadamente, desde que um membro do grupo edite isso e faça um vídeo só. E lembrando que só pode ter 5 minutos, não mais do que isso. Então, na terça-feira que eu for receber, eu não vou avaliar nessa terça, porque eu só vou receber o trabalho de vocês. Né? Eu vou avaliar posteriormente, mas é porque eu estava dando esse prazo de hoje para que vocês tirassem a dúvida e, por exemplo, hoje pudesse ter esse tempo de gravar entre vocês. Entende? Ô, Pro, o Oi. trabalho é para colocar naquela mesma planilha que a senhora mandou ou é para colocar no Word? Então, aquela planilha que eu mandei para vocês, ela está em modelo PDF. Só que ela foi construída no modelo Excel. Só que você pode converter ela no modelo Word, se você quiser. Então, você vai lá, joga no Google, sabe? Tem umas plataformas que faz isso gratuitamente. Você coloca lá, converter PDF para Word, tá? Porque se você deixar no PDF, você não vai conseguir escrever. Ah, tá. Mas se caso quiser não colocar no Word e colocar na ABNT, eu posso colocar toda a escrita direto na planilha. Você pode. O que acontece? Teve um grupo que me perguntou se precisava. Perdão, gente. Se precisava ser naquele formato exatamente. Não precisa se fechar naquele formato. Desde que tenha todas aquelas informações, você pode construir uma nova planilha, mas tem que ter todas aquelas informações. E a senhora quer nas normas ABNT, né? Quando eu falei das normas ABNT, o que acontece? Pode parecer que não, tá, gente? Às vezes vocês vão falar, nossa, mas tem gente que faz isso? Gente, olha, vou dizer para vocês, juro. Sabe aquele... Não sei se vocês viram, tem um meme que está super viralizando de um professor do 3º ano que fala assim, favor, João, matador de gambá, se identificar, pois você mandou a atividade, eu não sei quem você é. Gente, eu me identifiquei com aquele meme, porque tem gente que me manda e-mail assim, professora, segue a atividade. Juro, eu não estou brincando. Né? E aí, quando eu falo nas normas da BNT, o que eu quero dizer? Que não é qualquer letra, né, que vocês vão preencher aquilo ali. Então, se você usar aquela tabela, né, as letras vão ter que estar em uma das letras que tange a BNT, ou Times New Roman, ou Arial, né, a fonte 12, né, ou a outra numeração que você escolher, mas tem que estar dentro dessa, porque senão, gente, tem gente que põe letra lá, aquela Lucy da Randy Wright lá, desenhadinha, põe letra Taoma, põe qualquer coisa que não é a BNT. Né? Ou põe um monte de estrelinha, não é para fazer isso, né? Quando eu falo ABNT, é porque capa também conta, né? Não pode ficar colocando qualquer coisa, precisa ter o nome dos componentes, aí coloca o nome dos componentes, põe o primeiro nome do aluno. Gente, só de Maria tem essa sala, essa exclusivamente, eu acho que tem 7 Marias. É difícil saber qual Maria que vocês estão falando, né? Então, quando eu falo ABNT, é porque precisa seguir capa, contra capa, precisa seguir as letras, né? Tudo bonitinho, porque vocês têm que se acostumar com essa rotina. A partir do ensino superior, é assim que segue. Que falta de ar agora. Tudo bem, Grace? Tudo, é que eu estava em dúvida em relação a isso. Tá. Mas é só por essa questão mesmo, de fazer a formatação.
Quando eu falo ABNT, é só para seguir esse parâmetro na parte de digitação. E aí é aquilo, né, gente? Quanto melhor vocês desenvolverem, quanto mais, assim, criatividade vocês tiverem, que eu acho que a parte de criatividade vai envolver muito o vídeo de vocês, né? Quanto mais criatividade, vocês não esqueçam que tem, né, os top 10 aí, né, que não necessariamente serão 10, né, mas os que serão mais bem titulados terão uma premiação extra aí. Então, por favor, não esqueçam de caprichar para vocês irem além, né? Então, usem bastante criatividade. Oi, meu bem. A nota desse trabalho vai ser também para a saúde do idoso, né? Saúde do idoso? Não. Eu não dou saúde do idoso. Vai ser só tópicos de enfermagem. Tópicos de enfermagem, só. Eu me confundi, eu confundi alguma coisa. Talvez, se você é minha aluna de saúde do adulto, você é minha aluna de saúde do adulto? Não, o 7º está fazendo saúde do idoso. Ah, então não. Então, porque os meus alunos de saúde do adulto também estão fazendo esse trabalho. Ah, tá. Então foi isso que eu me confundi. Porque os alunos de saúde do adulto estão recebendo essa nota. Vocês só têm aula comigo uma vez na semana. Isso. Então, só que os meus alunos de saúde do adulto estão recebendo esse trabalho para qualificar em saúde do adulto e seminário integrador da saúde do adulto. Vocês não, tá. Em tópicos. Tá bom. Eu acho que eu confundi isso daí. Ah, então tá certo. Tá bom? Beleza. Gente, aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, porque vocês têm um curto prazo para fazer isso. E aí, durante a semana, eu não consigo tirar as dúvidas que vocês têm. Pro. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Quero agradecer você e todos os colegas por entender e deixar eu fazer sozinho o trabalho mais uma vez. Tá difícil, mas eu estou conseguindo em várias fontes, estou buscando e estou conseguindo. Ai, que bom que você está conseguindo, Márcia, porque realmente eu achei bem puxado para você fazer sozinha, mas se você acha que fica melhor assim para você, eu entendo e respeito esse momento seu. Você realmente precisa dessa circunstância. Não, nem Só precisa. Que é uma curiosidade assim, eu estou aprendendo pra caramba. De madrugada, não tem hora, entende? Porque não tem hora. O cuidado do paciente, você sabe, não tem hora. A hora que ele. Uma hora a gente conversa, mas é que ele é rebelde, ele não aceita outra pessoa, entende? Ele é bruto com a mulher dele, e aí o negócio é comigo, aí, entende? Não quer tomar remédio, e aí quando eu chego, ele fica manso. Aí pronto, aí a hora que ela sai, e é assim, pronto, sabe? Ela tem depressão, toma mais, sei lá, acho que 30 remédios, além de ter depressão, ela é aquela pessoa compulsiva por medicação, vou tomar dipirona para não ter dor de cabeça. A dipirona me dá náusea, vou tomar Plasil. É assim. Então, eu estou segurando a onda, mas graças a Deus estou aprendendo pra caramba com esse trabalho, viu? Eu agradeço. Que bom. Eu até, na verdade, eu ia fazer um pedido a vocês, mas depois eu achei que talvez ia ser demais. Mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, talvez possa ser no pós-aula, né, na próxima terça-feira, com relação a esse trabalho mesmo, porque o intuito, gente, não é que vocês pensem, meu Deus do céu, a professora pirou, né? Olha o trabalho que dá fazer isso. Não, na verdade, se vocês forem analisar, vocês só estão fazendo a busca no que vocês já têm. Não é nenhuma busca bibliográfica, na verdade, o que dá trabalho mesmo é fazer uma pesquisa, né, reescrever um texto. Digo-se de passagem, ontem eu fiquei o dia inteiro escrevendo um artigo e só deu 6 páginas. Eu quase me enforquei num pé de couve. Isso realmente dá trabalho. Mas quando você já tem um instrumento de trabalho, você só estratifica as opções que você tem ali, que estão pertinentes já com um instrumento pronto, né, e você cria uma outra etapa a partir dali,
você abre uma outra janela de pensamento clínico, né, com relação ao que você realmente vai fazer no desenvolver do enfermeiro, porque quando você está na fase acadêmica, você parece que só fica com a mente fechada, voltada à disciplina, 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 e quando você tem o face a face com o paciente, você tem a nítida impressão que você não sabe nada, que você esqueceu tudo, porque a prática é muito diferente de só teoria. Então, o intuito realmente desse trabalho é trazer vocês mais próximo de toda a problemática do paciente e de tudo aquilo que eu sempre enfatizo com vocês. Não é receita de bolo. Vocês precisam vincular tudo aquilo que vocês já aprenderam, né, e transformar isso num cuidado bom, num cuidado que vai além daquilo que está escrito no papel. Vocês precisam juntar tudo aquilo que vocês conhecem e transformar num cuidado de qualidade. Então, o que eu queria, assim, resumindo, era que vocês pudessem realmente verbalizar, né, o que vocês... Que eu falei assim, eu ia pedir para vocês colocarem isso no vídeo, mas eu falei, não, vou comer o tempo deles de vídeo, né? O que vocês acharam realmente do trabalho, se foi significativo, se não somou nada, mas sejam verdadeiros, não precisam ficar com receio, se eu falar que não aprendi nada, que eu achei que foi super difícil, a professora vai baixar minha nota, de forma alguma, porque eu não uso isso como, eu fiquei de ego ferido, não, isso daí serve para que eu possa melhorar até as próximas práticas de trabalho, porque o 10º talvez eu não veja mais, né, só aí neles formados como enfermeira, mas o 7º ainda tem um pedacinho longo ainda para percorrer. Longo não, né? Curto, né, gente? Já já vocês estão fora também formados. Mas eu gostaria muito de ouvir que vocês pudessem compartilhar essa experiência do lado de lá, né? É muito diferente para mim. Então, e eu tô com dúvida, é o seguinte, na hora que eu for montar, eu vou ter que pôr dentro daqueles quadros lá, sabe aqueles, você mandou os quadros, eu tenho que pôr, ou eu dentro da norma da BNT, eu coloco o título e digito o que vai acontecer, ou tem que ser dentro do quadro, tipo, a medicação e o aprasamento, tem que ser dentro daqueles quadros. Isso, é isso que eu estava falando para o pessoal, que você vai digitar... Não tem problema. Quando eu falo norma da BNT, é exatamente relacionado ao tamanho da letra, à forma da letra que você vai escolher, para não ficar colocando qualquer caractere bem, tá? Então, exatamente relacionado ao tamanho da letra. Mas tem que ser feito aqueles quadros. Sim. Aqueles 7 impressos são para te instrumentalizar, para você conseguir coletar os dados. Mas é o que eu falei para... em algumas salas perguntaram, precisa ser exatamente esse papel? Não, você vai seguir essa ideia. Se você achou que ficou ruim, vai ficar um espaço pequeno para escrever, né, mas você quer detalhar de uma outra forma, você pode, desde que tenham todas aquelas informações, para mim não tem problema algum, tá? Eu até aconselho você a transformar esse impresso, porque ele está em PDF. Se você não transformar ele em um Word, você não consegue escrever. Tem que transformar em Word, os quadros. Entendi. Sim. Tá. E que dia que é mesmo para entregar? Desculpa, mas eu esqueci. Então, na verdade, eu tô com um problema, por isso que eu acho que quando você estava no começo da aula, você não viu. Eu tô com um problema sério aqui em casa de falta de energia e eu tô totalmente no escuro. Então, eu não sei onde que tá o meu caderno. E fala onde que tá a data da entrega, mas eu acho que alguém deve ter anotado aí, não tá? Não anotou? Nossa, sim, Pro, é dia 2 de junho. Na outra aula. 2 de junho. Deixa só uma pessoa. 2 de junho? Isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Então, essa era a minha dúvida. E agora a dúvida maior. A questão da alta é só gravada ou você quer ela também, eu vou ter que escrever? Não, a orientação de alta é só gravada. É isso que você vai ter que fazer como seu papel de enfermeira.
né? Então, você pega um espaço lá da casa como se você estivesse verbalizando isso, né? Você pode usar um papel, não precisa ficar fazendo decorado, não, porque aí você se perde, você vai ficar fazendo 200 gravações, né? Pega e vai fazendo as orientações de quais são os cuidados, quais são as rotinas que a dona Ana vai ter que estabelecer juntamente com a família, ou quais são os equipamentos de saúde que ela vai ter que procurar para fazer uma continuidade cuidado dela. Entendi. Você é a enfermeira que estou liberando ela para que ela prossiga na casa dela com os demais cuidados. Isso mesmo. É como se você Entendi. estivesse no momento da alta dela. Então, você já acompanhou tudo o que aconteceu dela, você conhece a história da dona Ana, quais são as limitações que ela tem com relação à família, quais são as limitações que ela tem com relação ao histórico de deterioração clínica que ela evoluiu, né? Quais são as dificuldades que ela vai ter saindo dessa alta, mesmo porque se atentem, gente, que a dona Ana vai sair da clínica com alguns exames laboratoriais não relacionados com a melhora completa, porque a gente sabe que um leito hospitalar não fica sendo ocupado na sua totalidade por pacientes que podem dar uma conduta terapêutica aí por via medicamentosa oral, tá? Então, olhem, né, e observem, e vocês vão dar o quê dessa explicação para a dona Ana? Ó, dona Ana, a senhora está indo de alta, mas a senhora está indo com um diagnóstico ainda de tal patologia. Vocês têm que se atentar com relação a isso. E vocês vão verificar isso no exame. O exame da dona Ana vai ser bem claro com relação a isso. Eu deixei proposital um marcador lá para vocês orientarem a dona Ana. Qual medicação possivelmente ela vai sair tomando? E vocês podem orientar com relação a isso. Mesmo porque vocês sabem que em alguns núcleos de estratégia de saúde da família, é o próprio enfermeiro que faz a introdução de algumas classes medicamentosas, que eu não vou falar aqui, porque senão eu vou dar grande chance para vocês adivinharem o que a dona Ana vai sair da clínica médica. Uhum. Tá bom? Então, daí quando ela sai, a gente vai, no caso, a gente vai estar orientando a prescrição e tudo mais, mas entre elas a gente vai ter que falar qual a medicação que o médico passou. O médico não vai passar, essa é a questão. Na alta da dona Ana, o médico não vai falar o que ela teve de alta. Vocês vão perceber que ela vai sair com um exame alterado. E aí, presumidamente, você, enfermeiro, vai saber que ela vai sair tomando uma medicação. Essa medicação serve para qual diagnóstico terapêutico? Por que ela está tomando isso? Entendeu? Então, mas eu não estou entendendo assim, porque todo paciente que tem alta do hospital, o médico passa uma prescrição. Isso que eu não estou entendendo. Aí, então, ela não vai ter essa prescrição? Não vai ter, porque eu não vou passar. Eu quero que não, mas eu estou falando baseado em nós. A gente pode fazer, então, é para fazer. Não, você não vai precisar. Você não, vou simular que foi o médico, Isso. Eu vou simular. Pode. Então. Exatamente. Então. Prescreveu para a senhora X medicação, porque a senhora está saindo de alta, mas a senhora está saindo de alta, a senhora ainda tem esse diagnóstico, tá bom? Então, a senhora vai precisar tomar essa medicação. Como que a senhora vai tomar essa medicação, dona Ana? É assim, 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 né? E aí vocês vão explicar isso para dona Ana, ok? Ok, entendi, então. Sim. No caso, então, só para ver se entendi, vai ficar como se o médico tivesse prescrito, ele só não passou a visita e deu as orientações. Quem vai passar a visita e as orientações somos nós. Exatamente. Bom, deixa eu até explicar uma coisa para vocês interessante, que não sei se vocês já conhecem esse contexto, mas em alguns hospitais, quem libera a alta do paciente não é o médico. Quem libera a alta do paciente é o enfermeiro. Tá? Então, o médico passa a visita, né, e vai lá e só comunica ao paciente, ó, você já está de alta.
tá? Então, eu vou deixar toda a papelada lá, e aí o médico deixa tudo pronto, né, com relação à receita, com relação ao que o paciente vai ter de continuidade terapêutica na residência, né? E quem vai liberar esse paciente de alta é o enfermeiro. Então, por exemplo, quando eu trabalhei no Mário Covas, eu sei bem disso, porque quem faz isso no Mário Covas é o enfermeiro, quem libera leito, quem faz dinâmica de leito com alta e libera, aliás, não só com alta, mas com admissão, é o enfermeiro. Tá? Então, o médico vai lá, dá alta para o paciente, né? Só que só quem faz a liberação de tudo isso é o enfermeiro. Então, ele vai lá, pega o kit de alta, né? Que tem lá encaminhamento para um especialista, se for necessário, encaminhamento para uma rede de atendimento de um outro equipamento hospitalar ou um outro equipamento de saúde. Receituário, e vai explicar tudo isso, né? Se ele vai precisar de um acompanhamento com outro tipo de classe de especialista como nutricionista, fisioterapeuta, vai explicar isso na presença de um acompanhante. Só pode liberar paciente na presença de acompanhante, ok? E aí explica toda a receita para o paciente, né? Aonde ele pega essa medicação, né? Se é em UBS, se não é, né? Como que ele vai fazer esse segmento, mesmo porque ele precisa saber se ele já tomou essa medicação na unidade onde ele estava, né? Porque se esse paciente está saindo, por exemplo, ele tem já uma hipertensão instalada e ele vai sair de alta continuando tomando essa medicação, eu preciso atentar para que, se na clínica, esse paciente já tomou a medicação do dia. Porque senão chega em casa, ele vai e toma de novo. E o que vai acontecer com esse paciente? Vai ter uma hipotensão. E aí ele vai evoluir aí por uma descompensação hemodinâmica, tá? Entendi. Tudo bem? Ô, Pro, boa noite. Boa noite. Deixa eu só complementar. É muito comum, gente, não só em hospitais de grande porte, mas na maioria dos contextos onde o enfermeiro trabalha, principalmente na rede do SUS, que é o enfermeiro que dá a alta para o paciente, tá? E não é qualquer outro profissional que libere esse paciente do leito hospitalar. É ele que dá todas as orientações. Então, por isso que vocês têm que ter essa autonomia e vocês têm que ter o reconhecimento de todo o plano de alta terapêutica do paciente. Não pode chegar no susto e ter que aprender. Tem que aprender aqui comigo, na hora da aula, ok? Pro, e esse plano de alta, então, assim, tipo, nós vamos dividir, que nem nós somos em 5 no grupo, a gente divide para cada uma falar um pouquinho no vídeo, é isso? Isso, todo mundo precisa falar. E vocês não se esqueçam de se identificar, tá? Porque, gente, alguns de vocês eu conheço, né? Porque tem uma turminha aí que já era minha no semestre passado, eu conheço muito bem. Agora, tem um grande percentual que eu não sei alinhar nome com pessoa. Então, dá um jeitinho de colocar uma plaquinha com nome bonitinho, para eu saber quem é quem. Porque quando vocês me enviarem a parte escrita, eu já vou lá e faço um chequezinho, né? Que vai ter nota de escrita e tem nota de apresentação que já está alinhado, tá? Tá ótimo, então. E o resto manda por e-mail, né? Isso, pode me mandar tudo por e-mail, tanto o link da apresentação, pode mandar junto, aliás, que facilita. O link da apresentação, quanto o trabalho escrito no mesmo e-mail. Ah, tá bom. Eu tive dúvida, mas a colega já perguntou aí e depois esclareceu bastante. Ah, que bom. Então, é importante que a gente faça esse encontro, porque às vezes a pergunta do um esclarece a do próximo. Sim, verdade. Oi. Só uma dúvida. Ai, só um minutinho. Você é um plano de alta ou você não a gente aprender todos os planos de trabalho? Puxa, é que eu quase não escutei o que você falou. Estava com muita interferência. Tá ouvindo agora? Agora está um pouco melhor.
no vídeo, você quer que a gente apresente todo o conteúdo do trabalho ou você quer que a gente apresente só o plano de alta? Não. É só o plano de alta. O que vocês... entendi. A parte escrita já tem tudo que vocês vão estratificar do caso clínico da dona Ana. O vídeo é só para o plano de alta. Por isso que vocês não vão escrever o plano de alta. O plano de alta não é escrito, entendi. é fixado. Tá bom, Pro, muito obrigada. Pro, eu tenho uma dúvida. Sim. É coisa boba, mas acho que você até já falou, mas eu perdi. Com relação à parte escrita, nós vamos mandar para você os relatórios, né? E tudo nas configurações da BNT, na formatação correta, mas vai ter que ter uma capa, vai ter que ter tudo elaboradinho, é isso? Porque é só os... Mesmo. Você quer... Pro? Oi, te ouvindo, aqui teve uma interferência, eu não consigo. Acho que a Vanessa deixou o microfone no mudo. Pro, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Então, eu não te escutei, desculpa, acho que foi alguma interferência do meu celular. Então, os formulários, para fazer a capa na BNT e o que mais? É para preencher na formatação da BNT, com capa, tudo bonitinho, para mandar para você por e-mail. Tem que ter uma capa, tem que ter tudo bonitinho, não é só os relatórios. Não, porque não vai dar muitas folhas, na verdade. Eu não estou te escutando, acho que meu celular está muito ruim. É que assim, Van, não vão dar muitas folhas. É só, eu enfatizei essa questão da BNT. Ô, Vanes, eu acho que o local onde você está com muito barulho. Deve ser, eu vou pôr no mudo, próprio. Tá. Deixa eu pôr aqui. Então, você vai fazer na BNT essa questão do preenchimento mesmo, dos formulários e da capa. Não vão dar muitas páginas, porque você não vai ter uma referenciação, né, científica. Você vai colocar de tudo aquilo que você já aprendeu, né? Você vai amarrar os conteúdos, né? Por exemplo, daquela parte de sintomatologia da dona Ana. Por que ela sentiu lipotímia e tontura? Vai estar relacionado a algum tipo de diagnóstico, né? E também relacionado a algum tipo de desencadeamento fisiopatológico. Mas isso você vai, professora, não lembro, faz muito tempo, foi semestre passado que eu aprendi isso daí. Você pode consultar alguma bibliografia, mas eu não vou exigir que você fique escrevendo lá, né? É só para justificar por que aconteceu aquilo. Então a bibliografia da medicação que eu estou estudando não é para pôr, então não precisa. Não precisa pôr referência bibliográfica nem nada disso. Então vai ser obrigada, reduzida as folhas. Mas eu tenho um problema que eu estou escrevendo de Gênesis a Apocalipse, igual você detesta. Eu não estou conseguindo resumir para compactar e ser específica, sabe? Mas eu vou tentar. Obrigada, Pro. Pro, minha dúvida era essa. Muito obrigada. Boa sorte para todos os colegas. E eu estou saindo, tá? Obrigada. Boa sorte aí com seu irmão, viu? Obrigada. Brincadeiras à parte, mas se você não pagou a luz, põe um paninho branco na frente que o povo ajuda você. Não, você deixa... O que aconteceu? A minha fase 220 não está funcionando. Então, o que acontece? A parte de baixo da minha casa funciona, a parte de cima não. E o meu escritório, onde tudo, meu computador, minha impressora, é tudo 220, porque é onde a gente consome mais. Então, aqui em cima não pega nada. Nada. Um passarinho me disse que você vai precisar de eletricista, viu, Pro? Não, a gente já chamou o rapaz aqui hoje para vir da Eletropaulo, e meu filho chama de Electrolux, e aí eu tô em pânico, assim, porque hoje eu tive orientação do mestrado e foi a mesma coisa, assim, foi horrível. E eu tô preocupada, porque eu dou aula a semana inteira, e eu preciso desse negócio, né? Então, enfim, desculpa, tá, gente? Mas vai dar tudo certo.
Mas ainda bem que Beijo eu para consigo todos. ver no celular, né? É o importante. Obrigada e boa noite para todos. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, Pro, boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo? Tô sim, só não tô conseguindo ver quem é. É a Ingrid. Deixa eu Oi. tirar só mais uma dúvida. Sim. Tem uma parte do trabalho escrito, essa pergunta que eu tenho, que você pede o possível diagnóstico. Você quer que eu coloque um diagnóstico de enfermagem ou eu coloco o possível diagnóstico médico da doença naquela parte? É o possível diagnóstico médico mais os diagnósticos secundários. O secundário seria o de enfermagem? Não. Diagnóstico médico secundário. Porque isso eu sempre enfatizei em vários momentos com vocês. Talvez não com o pessoal do 10º, mas com o restante pessoal que já foi meu aluno, eu sempre falo muito isso para vocês. Primeiro contato do paciente é sempre com a enfermagem, tá? Então, não é que, professora, mas é diagnóstico médico, não é minha obrigação saber. Sim, você tem que saber hipótese diagnóstica, você precisa saber como é o desencadeamento do diagnóstico clínico do paciente. Então, você não consegue... Oi? Porque senão você não consegue desassociar, por exemplo, um paciente que está tendo uma simples lipotímia de um AVC isquêmico, ou, por exemplo, de um AVC hemorrágico. Qual que é a diferença do AVC isquêmico para um AVC hemorrágico? Principalmente a relação da mortalidade, né? Um mata subitamente mais do que o outro, mas eu tenho a significação dos sinais e sintomas muito discrepante de um para o outro, além das tomadas de decisões terapêuticas. Então, o primeiro contato é com a enfermagem, é com o enfermeiro. Então, você precisa saber essa questão de diagnóstico. Oi, meu bem. Tá bom. Então, desculpa, mas é assim. Então, quando você pede diagnósticos principais e secundários, é o de enfermagem que você quer? Não. Diagnóstico médico. Tá. Médico. Médico. Tá. Em partes fica até mais fácil, né? Porque eu estava aqui engolindo Nanda, porque tem várias possibilidades ali, né? E eu não estava conseguindo entender. Porque você então, tem diagnóstico médico. O principal da dona Ana é aquele que é o foco que causou toda a situação. Isso, e depois você tem os secundários, porque a dona Ana, ela é quase um Zé Meningite, né? Se você for, a Ana tem tudo, né? Mas você tem aquele que é o foco pior, aquele que é o foco de maior mortalidade da dona Ana, aquele que se a gente não ficar em cima, ela vai morrer rápido. Isso, entendi. E o restante é secundário, é aquele que não é que a gente tem que ter menos atenção, mas é aqueles que não vão, eles têm um pouco risco em relação ao principal, tá? Entendi. Obrigada mais uma vez. Professora. Eu? Boa noite. Oi, Lídia, boa noite. Pode ser que eu faça a pergunta que alguém já fez, é que eu saí do plantão e cheguei agora, e eu peguei esse lance do diagnóstico. Então, esse secundário também é do médico? A gente vai fazer o principal, que nem ela tá tendo um AVC hemorrágico, não, isquêmico, o AVCI dela. Aí esse daí é o diagnóstico principal que foi evidenciado lá no exame de imagem. E conforme toda a história dela, que ela fala que ela já faz tratamento para diabetes, hipertensão, isso são as comorbidades dela. Essas comorbidades, elas podem se encaixar como diagnósticos ou não? Olha, você fazendo eu dar as respostas. Não, Pro, é só para eu começar a ter uma direção, sabe? Para eu não perder muito tempo e energia numa coisa que talvez não era o que a senhora gostaria. Tá bom. Aceitei a sua... Bom, vamos lá. Vamos. Obrigada, Lidiane. Também adorei, Lidiane. Salvou todo mundo. Você foi assertiva na sua fala, né? Então, aqui tem o ponto X que vai matar ela mais rápido, né? Só que a dona Ana tem várias doenças que são as comorbidades que foram levando ela a ter a lesão do órgão-alvo principal.
Qual a lesão do órgão-alvo principal dela? No caso aí, professora, ela teve uma sobrecarga, eu acredito que cardíaca. Ela teve que fazer uma hemodiálise. Para mim, você acabou virou uma renal do órgão-alvo principal dela. O órgão-alvo dela, principal, seria nesse caso que eu acho, né? Que é o rim, por ela ser diabética, não controlar, sobrecarregou, e a hipertensão, porque ela chegou com uma pressão altíssima, né? Que nem no momento, na hora que ela chegou, essa pressão foi controlada. E aí desencadeou o AVC dela. Ou eu tô errada? Não, seu pensamento não é que tá errado, mas assim, a gente tem que ir por uma pirâmide, tá? O que é mais? Quem é o seu órgão que rege você? Quem é o seu órgão mestre? Coração. O cérebro? É o cérebro. Quem é que está matando a dona Ana agora? É o cérebro. Sim, é o AVC que ela está tendo, a hemorragia no cérebro. A hemorragia não, a falta de oxigênio no cérebro, porque ela vai ter que ela tem que ir para UTI para poder trombolizar. Sim. Aí, o que acontece? Mas esse AVCI da dona Ana não foi ocasionado de uma hora para outra. Ela teve comorbidades que param a esse processo. Essas comorbidades da dona Ana são um diagnóstico secundário. Ela teve uma diabetes complicada também. O que, mano? Pifou? Pro, não tá dando pra te ouvir. Põe no mudo de todo mundo. Ó, peraí que eu preciso mexer no celular Peraí. Ativar mudo. Pronto. Então, ó, vamos lá. Temos que pensar no paciente como uma pirâmide, tá? Então, quando o paciente chega com aquele com uma hemorragia muito grave e um trauma de fêmur exposto, tá? O que chama mais atenção na hora é o trauma de fêmur com a fratura exposta. Só que o que vai matar primeiro ele é a hemorragia. Não é o que está, evidentemente, sendo visto por nós, ok? Então, o que você tem que pensar é nesse paciente como uma pirâmide, é uma tríade. Primeiro eu verifico o que vai matar primeiro a dona Ana. E isso é o diagnóstico principal. O restante são secundários, tá? Não é que eu não deva ter atenção com relação a essas doenças da dona Ana. Só que, primeiro, eu trato essa primeira fase da dona Ana com relação a esse diagnóstico principal, e depois eu vou seriando ali, eu vou fazendo etapas do dimensionamento do cuidado com esses diagnósticos subsequentes, ou também chamados de comorbidades. Foram esses diagnósticos subsequentes, essas comorbidades que levaram à repercussão desse diagnóstico principal da dona Ana, tá? Foram eles que levaram à lesão do órgão-alvo dela. Vocês conseguiram entender? Sim. Ô, Pro, valeu, Pro. Deixa eu tirar mais uma dúvida. Sim. Quando eu perguntei da hipótese diagnóstica se era o diagnóstico médico, depois que eu vi que tem outro quadradinho de primária e secundária, não era desse que eu estava perguntando. Era do hipótese diagnóstica plano de cuidado de enfermagem. Porque aí eu coloquei a hipótese diagnóstica do médico e as intervenções de enfermagem que eu faria. É isso que você queria nessa parte? Então, porque aí são duas lacunas diferentes. A hipótese diagnóstica e os diagnósticos secundários são relacionados à clínica médica, né? A parte médica. Agora, o plano de enfermagem, aí sim, você vai referenciar quais são as estratégias que você vai fazer diante esse diagnóstico de enfermagem. As intervenções, né? Isso, exatamente. Aí que entra a parte de enfermagem. Mas eu faço, porque assim, aqui fala hipótese diagnóstica e planos de cuidados de enfermagem.
Então, eu coloquei assim, ó, a hipótese diagnóstica do médico é essa, e essas são as minhas intervenções. É isso mesmo que você queria? Sim, meu bem, é isso mesmo. Mas você vai relacionar, pelo menos, por exemplo, você vai dar um diagnóstico médico e você vai colocar os diagnósticos secundários. Você vai relacionar, pelo menos como é um diagnóstico médico e alguns secundários, você pode relacionar de 2 a 3 diagnósticos de enfermagem e o plano de cuidados referentes a esses diagnósticos que você colocou de diagnóstico de enfermagem. Entendeu? Tá bom, entendi, Pro. Professor. Oi. Então, ela voltou nessa hipótese diagnóstica aqui, né? Ela fez uma pergunta que eu achei interessante. No caso, a hipótese diagnóstica, que ela vai chegar com rebaixamento de nível de consciência, até evoluir para o tubo, né? Aí aqui, na hipótese diagnóstica, só vai ser fechada depois do resultado dos exames, mas o plano de cuidado de enfermagem aqui, caberia eu estar colocando monitorização rigorosa dos sinais vitais, isso já seria um plano de enfermagem, porque no PS não tem SAI, né? Só se o paciente ficar lá por mais de 4 horas, porque geralmente ele é atendido lá, e aí ele é encaminhado ou para o setor de internação ou é liberado para alta. No caso da dona Ana, lá embaixo, no PS, onde ela está sendo cuidada pela enfermagem e pela equipe médica, o meu plano de cuidado seria esses, já providenciar o setor para a imagem, não sei, monitorização rigorosa de sinais vitais, o que seria? O plano de cuidados dela... Nossa, cortou, eu não ouvi nada. É que esse plano de cuidados da dona Ana não é do pronto atendimento, é do local atual que ela está aqui na clínica. Entendi. Então eu já foco já no tratamento que já está sendo realizado para ela, né? Isso. Ah, então já tá... Valeu, Pro, obrigada. Pro, Oi? uma dúvida. A proteína C reativa, ela pode ser aumentada devido a uma disfunção renal? Ou seria pelo AVC? Então, o PCR, que é a proteína C relativa, ele é um exame muito sensível, Elaine. Então, ele altera por qualquer tipo de processo infeccioso. Então, ele é um resultado, resumindo, porque assim, isso eu vou dar, não deveria, mas eu vou dar essa dica para vocês, porque se vocês forem procurar em base de internet, vocês vão ficar maluquinhos, tá? Porque na internet dá assim 1 milhão, que eu aposto que você já deve ter pesquisado, e ele dá 1 milhão de respostas, não é? Como diz até um espirro, ele pode dar uma alteração no meu PCR. É o quê? Fala de novo, meu bem. Até teve um exemplo de que um espirro às vezes pode alterar esse PCR. Então, ele é muito, dependendo da situação, bem significativo. Exatamente. Mas aí, qual que é a relação, assim? Ele é muito... está muito alinhado à questão de você tirar uma prova... sabe a prova dos 9? Ele tira a prova dos 9 com relação a processos infecciosos. Então, se você tem lá uma leucocitose, uma leucocitúria, né, tá lá elevado o número de leucócitos, e o PCR também está elevado, então é a prova dos 9, né? Realmente você tem um processo infeccioso. Então, ele é a prova dos 9, assim, realmente esse paciente está com uma elevação de nível infeccioso. Mas, assim, de verdade, o PCR, ele é tão sensível que essa fala que você fez, ela é muito assertiva também. Um processo respiratório mais... Eu espirrando aqui, de 3 espirros que eu já dei na aula com vocês, meu PCR já daria alterado, né? Então, a classe média, na verdade, pede bastante PCR para associar esses fins, na verdade, para afirmar esses fins de afecções. Ah, entendi. Tá bom, então. Mas às vezes pode acontecer dele dar alterado e o meu leucograma está normal, e às vezes o meu leucograma está alterado e o meu PCR normal? Isso pode acontecer?
Só se for um erro laboratorial. Entendi. É só Porque olhando aqui em comparação com os exames da dona Ana, aí um deles aponta, né, que ele está aumentado, no outro ele já deu normal, porém o meu leucograma está alterado, mas é devido àquela outra situação, que a gente não vai falar. Ah, tá. Mas tá bom, é isso. Não precisa, então, se preocupar muito com esse PCR, né? Não precisa, meu bem, porque ele, assim, ele é muito sensível, e aí eu falei assim, eu vou deixar ele aqui, mas só para depois explicar isso para eles, porque o que acontece? Eu queria falar muito do PCR, mas voltado para a parte de Covid, porque tem muita gente que está confundindo esse PCR aí com o atual PCR que está sendo coletado agora, que eles são levemente diferentes, assim, não tem muita correlação, sabe? Que é para diferenciar. Mas aí, numa outra oportunidade, talvez eu fale, que era só para ver se vocês conseguiam entender. Mas que bom que você já pegou esse gancho, e aí eu já aproveitei para falar com vocês ao todo. Ah, tá bom, então, Pro. Obrigada. E quanto ao vídeo, a gente pode colocar o nome como se fosse no rodapé do vídeo? Pode, a maneira que vocês acharem melhor. Ah, tá bom. Obrigada. Imagina. Oi, Pro, boa noite. Oi, Marcela, boa noite. Ô, Pro, eu não sei se... Eu tenho duas dúvidas, nós, né, do meu grupo, temos duas dúvidas em relação à parte escrita do trabalho. Não sei se alguém já comentou aí, mas, enfim, eu vou perguntar aqui. Naquela parte do plano de cuidado, você quer que a gente só faz a prescrição de enfermagem ou faz também os diagnóstico, planejamento e a prescrição de enfermagem? Precisa alinhar alguns diagnósticos que estejam equiparados ao diagnóstico médico, e ali, juntamente a esse diagnóstico de enfermagem, você pode colocar um plano de cuidados. Então, se você colocar 3 diagnósticos de enfermagem, você coloca 3 planos de cuidado, mas não precisa fazer a SAI completa. Ah, tá. Então não precisa. Aí a outra pergunta, a outra dúvida, Pro, se lá naquela parte de condições passíveis de intervenção, você entra somente os sintomas que ela vem sentindo, ou entra também os sintomas que ela entrou, que ela deu entrada na internação? Você só vai precisar me tirar uma dúvida, porque eu não estou com o impresso aqui na minha mão, e algumas coisas eu sei de cor, outras não. Essa relação, ela está pontuada no pronto atendimento ou na clínica atual? Eu acho que eu estou olhando aqui, ela está na terceira coluna do trabalho lá. O primeiro são os dados relevantes, depois histórico médico, e o terceiro... Na primeira linha, sempre está escrito assim, clínica atual ou unidade de ou pronto atendimento. O que está escrito? De que localização a gente está falando? Deixa eu abaixar. Ixi. Sai. Professora, está no pronto-socorro, nas informações de agrupamentos de análise para registro. Então, Marcela, isso é referente à entrada dela do pronto atendimento. Obrigada, Luiz. Tendo aqui a barra de rolagem, mas não estava indo. Então, aqui é só a partir de quando ela entra no pronto atendimento, né? Isso mesmo. Tá. Então, tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada, Lucélia, pela ajuda. Pro, boa noite, é a Isla. Oi, Isla, boa noite. Então, eu continuo sem entender essas condições passíveis de intervenção. Faz parte da admissão do PS, mas eu e o grupo ainda tá com essa dúvida do que seria isso. Tá, então, as condições passíveis de intervenção são o que vocês poderiam ter, o que o pronto atendimento poderia ter feito ou deixou de fazer
né, na intervenção da dona Ana, que poderia ter melhorado o prognóstico dela antes dela ter ido para a unidade de terapia intensiva. Ficou faltando alguma coisa? Passou algum protocolo despercebido? Algo ficou desamarrado com relação à evolução dela? Talvez alguma intervenção que pudesse ter sido feita no pronto atendimento ia mudar o prognóstico dela na UTI, na clínica atual? É isso que vocês vão dimensionar lá. Ou não, tá tudo certo. Passou liso, segue o jogo. Entendeu? Entendi, Pro. Tá bom. Só isso mesmo. Obrigada. Nada. Doutora, é a Oi. Tânia. Oi, Tânia. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo você sim. Tá, deixa eu te perguntar, só uma dúvida que eu tenho, mas é sobre o trabalho, mas na outra matéria. Você passou esse trabalho no Tópicos 1? É que eu perdi a aula lá. Não, é um trabalho diferente. Não? Não. Ah, tá. O Tópicos Não, 1 tá, eu entendi, é que no dia... Ah, que é entrega para amanhã, inclusive, viu, Tânia? como é que é? Sim. Peraí, professora, não entendi. O trabalho... A entrega do trabalho de Tópicos 1 é para amanhã. Ai, tá, peraí, que é sobre as intervenções de UTI. Isso. E a segunda parte. Nossa, que susto, tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus. Nossa, quase que eu tive um troço agora. Fora esse, você não passou outro não, né? Olha, até que me lembro, não. Não, Mas posso então, querer? Eu não. arrumo. Não passa, não. É que a aula do Tópicos 1 é quando eu cheguei em casa que eu ia entrar, aí minha colega entrou e já falou que você já tinha acabado a aula. Eu falei, ué, será que ela passou trabalho então? Por isso que eu estou te perguntando se você tinha passado um trabalho que era esse. Não, eu tinha encerrado a aula com relação à antibiótico-terapia e a sedação. E aí depois eu liberei para eles terminarem o trabalho, porque a entrega já é para amanhã. Ah, sim. Não, tá bom. Tá bom. Nossa, tá certo. Então tá, professora, era só isso mesmo. Então. Pro, Tchau. Oi. Obrigada. aqui no arquivo de coleta de dados tem aqui uma seção para medicamentos eu uso, classes farmacêuticas e suas finalidades. Aqui, quais seriam os medicamentos que a gente está se referindo? Seria só ao que ela já faz o uso, né? Nada do que a gente vai colocar no plano de alta dela. Não, seria as medicações que ela está tomando na clínica atual, que é a que vocês têm no anexo de prescrição médica, que vocês vão atrasar. Entendi, mas nada referente já ao diagnóstico, né? Aos diagnósticos, né? Não, nada referente ao que ela o que ela vai tomar, que é o que eu falei para vocês, né? O que ela precisa tomar indo embora para casa, né? Sim, Então, beleza. Vocês vão pegar a prescrição médica lá, que está pintada de azulzinho, que tem um atrasamento, observações, e aí vocês vão pegar aquelas medicações e vão colocar para que serve, qual que é a classe farmacológica. Beleza. Muito obrigado, Pro. Imagina. Mais alguma dúvida aí? O que, Alex? Você falou comigo, professora?
Não, eu que entendi que você falou comigo. Ah, não, falei. Ah, então tá Quem bom. não tiver dúvida pode sair já? Pode, meu bem, vocês estão liberados. Tá bom. Obrigado, boa noite. Boa noite. O professor só falou amanhã de aula, mas não é a nossa, né? Amanhã é Não, é quarta? outro campus. Ah, tá, porque senão eu entro de novo na sua aula. Ah, lá vem você, Alex. Perdido. Ô, Pro, uma pergunta. A sua aula... Pro, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Só não sei quem sua tá falando. A sua aula da terça passada, você vai postar? Gerlândia. Eu já havia postado, não postei, Gerlândia? Não, não achei, não. Não, é porque eu olhei assim, às quase vezes... agora... Tá. É que assim, eu tenho um pouco de dificuldade com relação, às vezes, conseguir colocar e vincular a aula gravada. Mas ela tá lá no canal do YouTube, que foi as aulas de drogas vasoativas, não é isso? Isso. Ah, tá. Então eu coloquei no então canal do YouTube. Tá, como que é o seu canal mesmo? É o meu nome, Daniela Cristina Podadeira, você encontra lá. Então, todas as aulas estão lá. Ah, então tá bom. Eu procurei, mas acho que eu não coloquei Cristina, por isso que eu não achei, então. Daniela Tá bom, Cristina Podadeira, você encontra facinho. Tá bom, então. Obrigada, viu? Eu também vou sair. Boa noite. Boa noite, Ô, Pro, só para falar uma coisa rapidinho, eu não sei se está todo mundo tendo esse problema, o meu Ava eu não consigo acessar. Eu não sei se é só comigo, é todo mundo, tanto que... Vaneide, tenta... Eu não sei nem onde que eu falo isso. Tenta limpar o Fala. histórico que falaram que tá funcionando. Eu mandei no grupo, eu não sei se o pessoal tentou, mas falaram que estava funcionando. Limpar todo o histórico de navegação. Ah, fica a dica aí do Rodrick. Limpar o histórico de navegação. Bom saber. Obrigada, Rodrick. Prof, a Suelen, deixa eu perguntar. A aula acabou? Sim, meu amor. Hoje era só as orientações referentes ao trabalho, tá bom? Obrigada, viu, tá Rodrick? Obrigada, Boa noite. boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite. Oi? Sou eu de novo, a Isla. Mais uma dúvida. Oi. Me explica, por favor, o que seria essa fisiopatologia do processo patológico e correlação com sinais e sintomas? Está no setor de internação atual. Então, você vai pegar lá um sintoma que a dona Ana esteja sentindo. Então, sei lá, a dona Ana está sentindo uma dor abdominal. Por que a dona Ana está sentindo essa dor abdominal? Aí você vai explicar em decorrência de qual processo fisiopatológico, já do diagnóstico, que ela tenha, por que ela está sentindo essa dor abdominal. Então, você vai contar em poucas linhas, não precisa lá pegar a Brunner, não precisa lá pegar o Guyton e escrever lá de Gênesis Apocalipse o que é esse processo fisiopatológico. Então, pega da clínica atual o que a dona Ana tem, quais sinais e sintomas que ela tem e correlaciona a clínica dela. Entendi. Precisa ser todos os sinais e sintomas que ela apresenta na clínica ou escrever Atual pode ser os mais evidentes e faz essa correlação. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Pro, boa noite. Boa noite. Esse trabalho a gente pode estar enviando no seu e-mail a partir de quando? A partir de quando você terminar. Se vocês já terminaram, pode mandar. É que tem um prazo para envio. Tá, e esse prazo termina quando? Que eu não me lembro. Dia 2. Tá bom, obrigadão. Imagina. Professora. Eu não gosto de comer cozida. Eu Pro? não gosto de comer fritada. Oi, Lid, pode falar.
A parte que a gente apresenta, você vai querer que a gente fale só no momento da alta, qual foi o cuidado que a gente teve aí para essa paciente ir para casa, né, para ela continuar um tratamento eficaz e não ter que retornar, né, futuramente, ou você também quer que a gente fale dessa linha do cuidado dela que ela teve desde quando ela chegou no PS até o momento da alta? Não. O plano de alta a gravação que vocês vão fazer são só 5 minutos referente ao plano de alta. Então, quais são as orientações? 5 minutinhos falando do plano de alta. Então, quais são as orientações que vocês vão dar para a dona Ana e lá para a família dela? Né, uma coisa bem simples, né? Tipo assim, a dona Ana foi ainda com cuidado de enfermagem, onde vai estar tendo a visita do pessoal da UBS para fazer. É isso, mais ou menos isso? Eu tô tão perdida com esse plano de alta. Que você vai ver? Você vai ver quais são as limitações que a dona Ana vai ter na alta dela. Observa os exames da dona Ana, porque vai falar, exame da clínica atual. A dona Ana, ela vai embora para casa com uma patologia, que ela não vai precisar ficar internada. Então, a dona Ana vai ter que tomar uma medicação específica. E ela é analfabeta. Oi? E ela é analfabeta, que você colocou no início lá da historinha dela. Então, assim, quais são os cuidados que você vai ter que ter para orientar a dona Ana para tomar essas medicações? E outra, ela tem secundário. Diagnóstico secundário, você fazer uma orientação para que ela tome melhor essa medicação. Visto que ela tem esses problemas, não crônicos, mas que são de difícil adaptação com a sociedade, né? Ela vai poder fazer um alinhamento, a UBS poder orientar ela a procurar um serviço. Livre do céu, você está numa feira, né, minha filha? Então, aí nesse caso, que nem se ela tiver ainda fraqueza motora, aí a gente tem como orientar, nós enquanto enfermeiro dentro de uma unidade hospitalar, a gente tem como orientar ela a estar procurando, ou a gente que entra em contato com essa unidade mais próxima da casa dela para poder ir visitá-la, porque assim, eu não entendo muito essa realidade. Qual vai ser a ponte que nós, enfermeiros lá dentro, consegue estabelecer? Então, quando eu fiz aula com vocês de Seminário Integrador da Saúde do Adulto, eu expliquei para vocês uma linha de extensão em Estratégia de Saúde com a Família chamada NASP. E aí, vocês vão retomar isso daí, né? As equipes que podem abordar a Ana. E o enfermeiro, ele tem essa capacidade de, por exemplo, fazer um encaminhamento da Ana ser cuidada lá. Então, você pode fazer essa comunicação com o NASP quando a dona Ana estiver alta. Ó, estou encaminhando o paciente, assim. Eu lembro que você falou que tem esses contatos, né? Então tá bom, Pio, eu vou tentar, com a maior das posições. E aí, qualquer dúvida, eu chamo o Rudrick para tentar em contato com a senhora, que já é bem dizer semana que vem, né, Pro? Exatamente, por isso que eu estou usando a aula de hoje para vocês tirarem as dúvidas e fazerem um bom trabalho. Mas vai dar certo. Tá bom, Pro, muito obrigada, viu? Tchau. Ô, professora, desculpa mais uma vez. Amanhã é entrega do trabalho já? Não, Ivaneide, é porque eu dou aula de tópicos 1 e tópicos 2. Ai, meu Deus, fez uma salada agora que eu fiquei... São alunos de tópicos 2. Amanhã é a entrega de trabalho da minha turma de tópicos 1. Graças a Deus, que eu já falei no grupo, já toquei o pânico aqui. Não, beleza. Minha filha, não toque pânico, não, vai lá e faça uma nova orientação. Tem nada a ver. Vou dar um calmante, um chazinho para todo mundo. Obrigada. Não. Pro, esse sopro sistólico em foco mitral que a dona Ana teve,
ele está relacionado em decorrência ao diagnóstico principal e às comorbidades que ela já tem? Aí acabou desenvolvendo esse sopro? Porque inicialmente ela não tinha, né? Não, na verdade, ele não está intrinsecamente ligado, não. Ele fica junto, olha, eu dando o resultado já para vocês. Mas não, ele não está associado, tá? Ele não está. Ele é um órgão afetado, né? Porque vocês observaram lá fazendo um exame físico detalhado, mas ele não está associado. Então acabou desenvolvendo, né? Isso. Deixa eu ver. Que aí conduta, encaminhar para o cardio, essas coisas assim para fazer acompanhamento. Porque alguns pacientes conseguem conviver com isso de forma assintomática, né? A não ser em grandes esforços, né? Mas não é que é uma evidência crônica, assim, com relação, ou agudizada com relação a esse sintoma. No caso, teria que encaminhar para ver o nível que tá, né? Esqueci como é que fala. Isso. Como tá essa estenose nessa válvula, né? Isso, porque ele é tipo um chute, né? Ele faz um sopro lá, mas não que vá ocasionar, ele virou crônico já, né? Já passou a fase de agudização dela, mas não que a gente deva ficar sem olhar essa condição da dona Ana. Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Gente, mais alguma dúvida? Pro, boa noite, tudo bem? Isaac falando. Oi, Isaac, tudo bem e você? Ótimo. Pro, só uma dúvida, tá? Eu acabei de chegar do serviço, não acompanhei muito a aula. Sobre o vídeo. O vídeo é para ser abordado apenas o plano de alta. Não tem nada a ver com o trabalho completo. É isso mesmo? Isso. A parte escrita, vocês já têm os formulários. Certo. O vídeo é só sobre o plano de alta. Ok, professora, muito obrigado. Imagina. Gente, mais alguma dúvida? Aproveitem agora. Luciene, você quer falar alguma coisa? Seu áudio tá ligado? Não, pro. Podemos encerrar por hoje? Sim. Boa noite. Boa noite. Sim, Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchau, Pro. Boa noite. Boa noite, Obrigado, gente. Pro. Amém. Boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite, André. Boa noite, Pro. Boa noite, Carol. Tirei sua dúvida? Alô? Tirou sim, Pro. Tchau, Obrigada. Pro. Obrigada. Obrigada, Pro. Boa noite, viu? Boa noite. Ok. Ana Carol, André, Flaviana, Rosimeire, posso encerrar?
Pode, Ô, Pro. Pode sim, Pro. Obrigado, viu? Tá certo. Obrigada, Pro.